Durante sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro comentou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que impediu o governo federal de interferir em decisões de governadores e prefeitos tomadas a pretexto de combater a pandemia. Bolsonaro lembrou que assinou um decreto sobre atividades essenciais que foi desrespeitado por prefeitos em todo o país, com base na decisão de Alexandre de Moraes. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, mostrou a importância do trabalho realizado pelo Exército e pelas empresas durante a pandemia, ressaltando o patriotismo de continuar trabalhando pelo desenvolvimento do país. Assim está. Tem uma decisão aqui do ministro Alexandre de Moraes, a DPF, decisão do STF sobre competência de estados e municípios. Vem a decisão dele aqui, eu vou ler aqui, são umas 10 linhas aqui. Dessa maneira, não compete ao Poder Executivo Federal, que sou eu, é um pouquinho o Tarcísio também, né? Então não compete ao Poder Executivo Federal afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais, que no exercício de suas competências constitucionais adotaram ou vêm a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas, como a imposição de distanciamento, isolamento social, quarentena, ninguém trabalha, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes. Não sei de onde saiu isso aqui. Qual a comprovação científica para isso? Para a redução do número de infectados e de óbitos. É uma decisão do Supremo. Se eu, por exemplo, eu baixei o decreto, Fiuza, eu assinei um decreto, eu me arrependi porque é duro você dar uma ordem, né? Eu sou capitão do Exército, imagina, eu dou uma ordem e o cabo da guarda fala que não vai fazer. No quartel, você sabe o que vai acontecer com o cabo velho, né? Assim como quando o coronel dá uma ordem para o capitão, se o capitão não cumprir, né, Tarcísio? A gente sabe muito bem o que vai acontecer. Mas nós assinamos decreto, esse decreto aqui, Cid? 10.344, 2020, onde nós colocamos como atividade essencial as academias de esporte em todas as modalidades. Por que eu fiz isso? Porque eu tive informações precisas que uma pessoa bem fisicamente é uma pessoa mais difícil de uma vez infectada, sofrer com a doença. Teve prefeito, o Fios aqui, ó, ignorou. Não vou cumprir o decreto do presidente. Baseado aonde? Na decisão do Alexandre de Moraes. Então, nós aqui, o Tarcísio vai responder como é que as obras continuaram pelo Brasil ou não continuaram, e peço que fale também sobre se o Exército trabalhou ou não nessa época, Tarcísio. Responde o Fios aí. Bom, o Exército trabalhou, as empresas trabalharam, a gente tomou a decisão de não parar obra nenhuma, não tivemos óbitos em canteiros de obra, porque era fácil controlar pessoas infectadas, afastar, esperar o retorno dessas pessoas. O uso dos EPI já é tradicional na construção civil, e o fato é que no ano de pandemia nós entregamos 92 obras, né? Então, é possível fazer. A crise veio, mas a gente é mais forte do que a crise. O Brasil mostrou que é resiliente, o Brasil mostrou que tem condição de sair dessa. Então a gente pode fazer mais pelo nosso país, a gente pode ter patriotismo, a gente pode trabalhar com vigor, com energia, a gente pode trabalhar na direção do crescimento, na direção do desenvolvimento. Foi isso que nós fizemos, foi essa determinação que o presidente deu, porque observe, se nós parássemos, a gente podia ter tido um colapso de logística, a gente podia ter a interrupção de via, deslizamento de via, rompimento de bueiro, acontece todos os dias. Se as empresas não trabalhassem, a gente ia perder a logística, e é por isso a gente conseguiu fazer obras que hoje são importantes para a circulação das pessoas, para a circulação de vacina, para a logística de alimentos, para a logística de exportação, para as contas nacionais. Então, é possível fazer, quem quer faz, e a gente está muito motivado para fazer. Esse decreto aqui, eu coloquei no rol de atividades essenciais duas, né? Uma aqui, como eu falei, academias de esporte, né? Que ajuda a combater, né? A evitar os males do coronavírus. Ignoraram para mim, dado a decisão do senhor Alexandre de Moraes.
E também coloquei aqui salões de beleza e barbearias. Alguns locais abriram, outros prefeitos resolveram não abrir. Governador resolveu não abrir. E baseado no quê? A adesão do Supremo Tribunal Federal. Então, uma adesão bastante longa, onde eu comprovo aqui que as ações de combate à pandemia ficaram restritas a governadores e prefeitos. Para nós, como aqui, enviar recurso. Eu posso, na próxima live, se houver interesse do pessoal, dizer para cada estado do Brasil, publicar uma relação, quanto entrou para saúde, quanto nós demos para, não uma renúncia, mas uma expectativa de não arrecadar ICMS e ISS por ocasião dos lockdowns. Conversei com o governador nesse dia que ele estava pensando em fazer um lockdown. Eu falei, você está autorizado, não por mim, né? Está autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, se a economia cair, parar a arrecadação, não vem atrás do governo federal, que nós gastamos aproximadamente 700 bilhões de reais, nos endividamos 700 bilhões de reais para atender essa política de lockdown, né? De isolamento que não surtia efeito. Passou o ano passado quase todo fechado, não deu certo. Quer fechar de novo? Até quando? Até quebrar a economia? Até ver o caos social no Brasil? E também botamos aqui, eu falei, né, salões de beleza e barbearias. Poxa, pessoal, salão de beleza, eu nem penso que é salão de beleza e barbearia. Isso é higiene, pô. O mínimo que podia fazer, atenderia aí dezenas de milhares de pessoas, de salões do Brasil todo, né? E para fazer higiene, pessoal. Como tem dito há alguns meses, venho trabalhando na elaboração de propostas legislativas que deem ao Congresso Nacional legítimos instrumentos de controle dos excessos do Poder Judiciário. Não é possível que nossa República continue sem um adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Indispensável para que haja uma verdadeira tripartição de poderes. Temos assistido a uma supremacia de um poder em relação aos demais. O presidente da República pode ter sustado os efeitos de seus atos pela decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As duas casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, passam meses debatendo e votando uma reforma. E um ministro do Supremo, com uma canetada só, pode suspender seus efeitos na extensão que entender cabível. Ou seja, Executivo e Legislativo são drástica e dramaticamente controlados pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto que ele, o STF, parece não poder ter seus atos sequer analisados à luz da Constituição Federal. Isso não é democracia. Isso não é tripartição de poderes. Isso não é sistema de freios e contrapesos. E mais, o Supremo pode instaurar um inquérito, ordenar buscas e apreensões e prisões em flagrante violação ao sistema acusatório, e isso ainda é tido como constitucional por 10 de seus ministros. O país inteiro assiste estupefato à violação de regras constitucionais básicas e ninguém pode fazer nada. Os prejudicados resolveram recorrer a um órgão internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, chegamos ao ponto de admitir que não temos no ordenamento jurídico brasileiro um correto funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Precisamos buscar socorro no exterior. Aqui existem freios sim, e muitos, mas somente para o Executivo e Legislativo. Mas não existem freios para o Judiciário. Existe a figura do impeachment de ministros, mas isso não é o mesmo que freio ou contrapeso em relação ao Poder Judiciário. Enquanto o Supremo e todo o Judiciário exercem corretamente a autocontenção, ou seja, enquanto reconhecem e respeitam os limites postos pela Constituição, não é preciso cogitar qualquer controle externo. Mas quando esses limites são rompidos, a Constituição Federal precisa prever mecanismos de contenção, porque o poder pertence ao povo, à nação brasileira, e não ao presidente da República, aos congressistas ou aos ministros do Supremo. Todo o poder emana do povo. É o que proclama a Constituição Federal. No inciso 5 do seu artigo 49, a Constituição diz que o Congresso Nacional tem competência para sustar atos exorbitantes do Poder Executivo, mas nada diz sobre o Poder Judiciário. Isso não é razoável. Por causa disso, apresentei no dia 25 de junho uma proposta de emenda à Constituição
a fim de garantir ao Congresso Nacional o poder de sustar atos e decisões também do Poder Judiciário, quando extrapolar sua competência e invadir atribuições dos demais poderes e instituições da República. Não queremos, obviamente, limitar as competências constitucionais do Supremo, mas impedir que o Judiciário continue sendo um superpoder. Assim como o Executivo e o Legislativo, o Supremo também precisa estar sujeito a controle para que não extrapole suas competências. A PEC que apresentei precisa de 27 assinaturas para tramitar. Quero agradecer aos senadores que já assinaram: senador Everton, Girão, Omar Aziz, Lucas Barreto, Eumano Ferrer, Harold de Oliveira e Zequinha Marinho. E pedir que os demais senadores apoiem para que possa entrar em tramitação. Vozes contrárias certamente surgirão, mas hoje há uma clareza nacional da urgente necessidade de construir em nossa República um sistema de freios e contrapesos que seja completo, para que a tripartição de poderes funcione de verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.